Olá pessoal, eu me chamo professor Haroldo Gomes, estou aqui hoje para falar de herdabilidade para vocês, dando continuidade à disciplina de melhoramento vegetal do IFMG Campus Januária. A herdabilidade, na sua definição, seria a proporção genética da variabilidade total, ou seja, a herdabilidade seria a variância genética dividida pela variância fenotípica. Com isso, seria quanto mais próximo de maior carga genética esse indivíduo estará recebendo ou trazendo, dependendo de como você está analisando. Você pode trabalhar ela de duas formas. Primeiro, você tem a herdabilidade no sentido amplo, que ela trabalha com toda a variação genética transmitida à descendência. Isso seria mais adequado para plantas de propagação vegetativa, enquanto que a herdabilidade no sentido restrito, que ela trabalha com a variação genética, que esta pode estar dividida entre efeitos aditivos e efeitos dominantes. Com isso, ela seria mais adequada para plantas de propagação sexuada ou indivíduos que não fossem homozigotos. Então, essas variações, na realidade, elas podem ser influência do ambiente, que estaria ofuscando essa natureza genética desse indivíduo. Então, quando eu mensuro a herdabilidade para determinada característica em determinada população, eu estou buscando uma acurácia nessa minha seleção de plantas. Então, quanto maior for essa variação do ambiente, mais difícil seria a seleção. Por quê? Porque esse ambiente pode estar influenciando na genética da planta, fazendo com que esses genes bons não se sobressaiam. E aí eu estaria promovendo uma seleção que ela não seria efetiva, porque ela não vai ser herdada ao longo das gerações. Então, após calcular essa herdabilidade, eu vou ter um número variando de 0 a 1. Então, pode ser também em porcentagem. Então, valores de até 0,2 ou 20% são considerados baixos, valores de herdabilidade. De 0,2 a 0,4, uma herdabilidade média. E acima de 4, uma herdabilidade alta. Só que isso vai depender muito da característica que eu estou trabalhando. Por exemplo, uma produtividade, onde essa característica é governada por vários genes, então tende a ter um valor de herdabilidade mais baixo. Uma herdabilidade 0,4 para uma determinada característica, ela pode ser alta, mas para outra, esse 0,4 seria muito baixo. Então é só generalizando, mas isso vai depender da característica. Então, para que serve o conhecimento da herdabilidade? A herdabilidade, quando ela, para a característica X, se ela for herdabilidade alta, implica dizer que eu posso selecionar esse indivíduo fenotipicamente, porque a herdabilidade alta me dá uma certeza que ele está trazendo boa parte da genética dos seus parentais. Já uma herdabilidade baixa implica dizer que eu tenho que ter um método mais efetivo de seleção. Não posso selecionar fenotipicamente. Por quê? Porque a carga genética ela é baixa devido ao valor de herdabilidade ser baixo e requer determinado cuidado na hora dessa seleção de plantas. Então ali eu tenho a herdabilidade no sentido restrito, que seria a variância aditiva,
sobre a variância fenotípica, e no sentido amplo, variância genética sobre a variância fenotípica. Então, quando eu seleciono pela herdabilidade no sentido restrito, eu estou fazendo uma seleção mais efetiva. Por quê? Porque eu estou excluindo os efeitos de dominância. Estou só com os efeitos aditivos, que são os que são transmitidos ao longo das gerações. Então, seria mais interessante para mim, ou para o melhorista, ou para quem esteja trabalhando, essa seleção da herdabilidade no sentido restrito. Quais os fatores que podem influenciar a herdabilidade ou afetar? Primeiro é a característica. Dependendo do quantitativo de genes que influencia nessa característica, vai estar afetando o valor de herdabilidade. O próximo seria o método de estimação. Então, eu tenho métodos mais e menos precisos. Então, eu tenho que saber qual método utilizar para determinada população de trabalho. Essa diversidade, quanto maior a diversidade genética da população, mais afeta a herdabilidade. Porque uma população mais uniforme tende a ter valores de herdabilidade maiores, enquanto com a população com maior variabilidade genética tende a ter valores de herdabilidade menores. Então, esse valor de herdabilidade é dependente da população. E aí impacta também nessa questão que eu falei do nível de endogamia, que é a menor variabilidade, que tem uma carga genética mais próxima a essa população. Tamanho da amostra, a unidade e a precisão, aí são métodos amostrais, tem que levar em consideração a efetividade dessa amostra, a precisão desse experimento. Quanto mais preciso, quanto melhor delineado, mais fidedigno vai ser os meus valores de herdabilidade. Então, eu tenho vários métodos para poder estimar essa herdabilidade, que vai desde uma regressão pai-filho a uma herdabilidade realizada, correlações, mas o mais importante, o que seria mais fácil de você determinar, seria utilizando os componentes de variância, porque eu já tenho o meu experimento de campo, já tenho um delineamento, já avaliei os dados, seria só pegar os valores de quadrado médio para utilizar para estimar a esperança do quadrado médio, e aí, com essas esperanças do quadrado médio, eu posso calcular os valores das variâncias ambientais, genéticas, herdabilidade, vários outros parâmetros genéticos. Então, esses métodos estariam me orientando para selecionar os indivíduos, para criar variabilidade genética e, mais importante, para escolher um método de melhoramento em função desse ganho genético, porque com o valor de herdabilidade eu consigo calcular o ganho genético de uma geração para outra, e isso faz com que eu tenha um parâmetro para escolher um método mais adequado para trabalhar com essa população. Então, eu tenho um ganho genético, que seria, eu aumento a média ao longo das gerações, conforme demonstrado na figura, e esse ganho genético, ele é em função da herdabilidade, do desvio padrão fenotípico e da intensidade de seleção. Essa intensidade de seleção ela é tabelada, a herdabilidade e o desvio padrão fenotípico eu encontro ao analisar os meus dados. E isso é muito importante para mim trabalhar com a seleção dessa população. Então, vou demonstrar como é estimado a herdabilidade em
função dos componentes de variâncias, mas existem outros métodos. Mas eu vou trabalhar com esse por ser mais simples, pois você já analisou os seus dados, já fez a sua ANOVA. E em função dela, eu posso calcular esses parâmetros. Então, eu tenho aqui o primeiro modelo, que seria blocos, genótipos diferentes, um local com repetição. Então, aqui eu vou plantar apenas em um local, vários genótipos. Então, eu tenho aqui na tabela 8.6 demonstrando como é que ficaria a esperança do quadrado médio. As herdabilidades eu vou utilizar a variância ambiental, a variância genética e a repetição para poder calcular. Posteriormente eu vou estar fazendo um exercício para demonstrar com mais calma para vocês. Tem um segundo modelo, que seria blocos, diferentes genótipos em diferentes ambientes com repetições. Aí seria um experimento mais bem delineado, trabalhando com diferentes genótipos em diferentes locais, que é o que nós buscamos ao final para indicar um material superior, ou uma variedade. Ver a questão da adaptabilidade desse material. Com isso, eu tenho esses modelos, são os mais simples, os mais trabalhados. Lógico que eu posso ter modelos mais complexos, mas esses seriam os casos, a maioria dos casos que aparecem ao longo da nossa vida profissional. Então, vamos demonstrar como é que seria esse cálculo da esperança do quadrado médio usando esses dois modelos. E aí, com essa esperança, eu vou calcular os valores de herdabilidade. Vamos aos exemplos. Então, pessoal, vamos ao exemplo 1, que seria o quê? Bloco, genótipo, um local com repetição. Então, vou fazer um quadro, que esse quadro seria o quê? Quadro da ANOVA, que é a fonte de variação. Essa fonte de variação temos bloco, genótipo, repetição. Então, aqui bloco B, genótipo G, repetição R, e aí teria também o resíduo, que resíduo é G versus R, genótipo vezes repetição. E aí eu posso ter aqui os graus de liberdade. Graus de liberdade aqui do bloco é B-1, do genótipo G-1, da repetição R-1, e como o resíduo é G versus R, aí seria G-1 que multiplica R-1. Isso aí seria os graus de liberdade. Posteriormente eu teria o quadrado médio, que seria quadrado médio. Vamos começar do resíduo. 1, 2, 3. Fechei o quadro. E agora vamos trabalhar com a esperança do quadrado médio. Esperança do quadrado médio são as variâncias. Então, no resíduo, eu tenho a variância ambiental, que ela vai... todas as outras fontes de variação vão possuir a variância ambiental. Então, vou repetir ela. Então, o resíduo seria variância ambiental. A repetição
eu tenho a variância ambiental mais a variância da fonte de variação, que seria a variância da repetição. Só que repetição está ligada a quê? Repetição de quem? De quem? Repetição do genótipo. Que o experimento tem vários genótipos com repetição, então eu vou multiplicar por G, as repetições. Aí eu fecho a esperança da repetição. E a esperança do genótipo? Da mesma forma, tem a variância da fonte de variação, variância do genótipo, que está influenciado pela repetição. Com isso, eu já demonstrei como acha a esperança do quadrado médio para esse modelo. Aí, agora só me falta fazer o cálculo das variâncias. Então, vamos lá, variância ambiental. Variância ambiental, se vocês verem aqui, ela é o valor do quadrado médio 1. Então, variância ambiental é quadrado médio 1. A variância genotípica, sigma 2G, ela está aqui, ó, sigma 2G. Então, perceba que ela seria uma fração do quadrado médio 3. Então, se eu tenho que tirar o quê? Eu tenho que tirar, para ela ser o quadrado médio 3, eu tenho que retirar a variância ambiental e o R. Mas perceba que a variância ambiental é quadrado médio 1. Então, eu posso fazer quadrado médio 3 menos quadrado médio 1. Se eu fizer isso, eu vou isolar apenas o R sigma 2G, não sigma 2G. Já que o R está aqui multiplicando, se eu dividir pelo R aqui que está multiplicando, acaba que eu isolo a variância genética. Então, calcula-se ela dessa forma. Quadrado médio 3 menos quadrado médio 1 dividido pelo valor de R. As herdabilidades ficariam como? A herdabilidade. A da parcela ficaria H igual a variância genética. Essa seria a variância genotípica sobre variância fenotípica. A variância fenotípica desse delineamento é sigma 2G mais sigma 2E, que aí eu acho a herdabilidade da parcela. E a herdabilidade da média dos genótipos, também muito fácil, seria a variância genotípica sobre a variância genotípica mais a variância ambiental dividido pelo valor de R das repetições, que aí eu acho a média do genótipo, porque ele tem várias repetições. Então, o modelo 1 é feito dessa forma. Vamos fazer agora um exemplo do segundo modelo de delineamento, que seria bloco, genótipos, ambientes. Aqui eu vou avaliar os diferentes genótipos em diferentes ambientes, com repetição. Então, vamos fazer um quadro da nova. Então, tem o quê? Fonte de variação. Eu vou ter ambiente. Esse ambiente, vou colocar aqui letra A. Bloco dentro de ambiente, porque cada ambiente eu vou ter o seu bloco. Genótipo. Coloco a letra G. A interação genótipo-ambiente e o meu resíduo. Aí eu vou agora para ver a questão dos graus de liberdade. Então eu tenho o que? Ambiente, A-1. Bloco dentro de ambiente. Bloco é R-1, então como está dentro de ambiente, A que multiplica R-1. Tem o genótipo, G-1. Tenho
o genótipo ambiente seria G-1 que multiplica A-1 e o resíduo que é G-1 que multiplica R-1, todos multiplica A. Então eu tenho o quadrado médio agora. Vou de forma decrescente. Então aqui eu tenho quadrado médio 5, 4, 3, 2, 1. Posteriormente eu posso fazer o cálculo da esperança do quadrado médio. Posso colocar os quadrados médios? Vou refazer aqui para ficar mais fácil. Vou colocar só fonte de variação, quadrado médio e a esperança do quadrado médio só para ficar melhor visualização aqui no vídeo. Então aqui eu tenho ambiente, A, bloco dentro de ambiente, genótipo, G, GA, resíduo. Sendo aqui quadrado médio 5, quadrado médio 4, quadrado médio 3, quadrado médio 2, quadrado médio 1. Então aqui eu tenho, na fonte de variação resíduo, eu tenho a variância ambiental, que ela se repete para as outras fontes de variação. Então, indo para a fonte de variação agora genótipo ambiente, eu tenho a variância genótipo ambiente. Então, cada fonte de variação vai ter a sua variância específica. Quem está influenciando, o que tem de igual dentro de genótipo e dentro de ambiente? A repetição, porque tem a repetição de genótipo em cada ambiente. Então, esse seria a esperança GA. E a esperança de G? Como eu tenho genótipo, como eu tenho sigma 2G aqui, GA, o G está aqui dentro, então eu vou repetir ele. Então é R sigma 2GA. E tem a variância da fonte de variação, que é sigma 2G. Esse sigma 2G aqui, ele está sendo influenciado pelo ambiente e pela repetição, porque cada genótipo está dentro de um ambiente diferente e com repetição, por isso que é dessa forma. Então aqui, para bloco dentro de ambiente, é variância da repetição, do R, influenciado pelo genótipo, porque eu tenho genótipo dentro de cada ambiente. Essa sigma 2GA aqui, ela vai se repetir em ambiente também. Então é R sigma 2GA mais a da fonte de variação, sigma 2A, que é do ambiente, que tem genótipo e repetição. Aí eu terminei a minha esperança do quadrado médio. Agora eu posso calcular a variância ambiental, que é o quê? Quadrado médio 1. A variância genética, sigma 2G, ela está aqui, ó, quadrado médio 3. Só que ela é só parte, porque ela tem a GA e a variância ambiental. Mas esse sigma 2E e R sigma 2GA, tem ele aqui, ó, ele é o quadrado médio 2. Então, se eu fizer quadrado médio 3 menos quadrado médio 2 e dividir por esse AR, eu isolo o sigma 2G. Então, aí seria a forma de calcular a variância genética. E a variância da interação, genótipo ambiente. Tem ela aqui, ó, quadrado médio 2, tenho que tirar o sigma 2E, que aqui é fácil, só diminuir para o quadrado médio 1 e dividir por R para isolar o GA. Aí eu acho
a sigma 2GA. E dessa forma eu vou encontrando qualquer sigma 2 que eu necessitar. A herdabilidade, então aqui tem a da parcela, que seria o que? A variância genética sobre o fenótipo. O fenótipo aqui é a genética mais a genética ambiente mais a ambiental. A genótipo ambiente mais a variância ambiental. E tem a média dos genótipos, que aí seria a variância genética sobre variância genética mais GA dividido por A mais a variância ambiental dividido por RA. E aí é uma forma de calcular essas herdabilidades nos dois modelos. Então o que eu tinha para falar era isso, pessoal. Eu agradeço e até a próxima.